Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Tenham todos muito bom dia aqui presentes e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá em Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, México, junto ao reverendo Luiz Gomes do Bosque, onde se encontra nosso irmão Miguel. Deus continue te abençoando grandemente, missionário Miguel Bermudes Marim, neste tempo final. Continue te dando muita sabedoria e muita saúde para que continues conosco neste tempo final. Em nossa era, a era da pedra angular e dispensação do reino. E continue sendo de bênção para toda a obra e todos os ministros e todos os irmãos em todos os países e aqui também em Porto Rico. Que Deus te abençoe grandemente, Miguel. Para esta ocasião, também saudamos todos que estão nos visitando dos diferentes países, o qual já nosso irmão reverendo William Pérez saudou. Que Deus os abençoe grandemente e levem grandes bênçãos para seus países também. E também abençoe os de Porto Rico. Que Deus os abençoe grandemente. Para esta ocasião, vamos buscar no livro do Evangelho segundo São João, no capítulo 1, que foi a escritura que usou ali nosso irmão William neste tema que temos para hoje. Tudo depende da palavra de Deus. Ele leu do versículo 1 ao 3 e vamos ler o versículo 9 deste capítulo 1. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. E estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E desenha uma estrela de Davi aí e escreve Apocalipse 19, versículo 11 ao 20 e Apocalipse 14, do 14 ao 20. O qual nos mostra essa escritura, a segunda vinda do Senhor. Tudo depende da palavra de Deus. Podem sentar, por favor. Esta mensagem foi pregada em 26 de agosto de 2004 em Cali, Colômbia, qual veremos. E na mensagem, os efeitos da segunda vinda de Cristo, pregado em 13 de agosto de 1999, em Monterrey, México, nos diz: agora o mistério da sua primeira vinda, até aos 30 anos aproximadamente, foi um mistério que somente Maria, José e 2 ou 3 pessoas mais conheciam. Mesmo que talvez não plenamente, mas já sabiam que esse era o enviado, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivente. E o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, diz que quando começar, será um mistério, por quanto? Do qual estávamos comentando nessa manhã, onde no livro dos selos, o irmão Branham nos diz, na página 472, página 472 diz:
Notem bem o mistério do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, que é o sétimo selo, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem, Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E escreve segunda vinda de Cristo. E ali o irmão William nos diz, por quanto, ou seja, por completo, e sabe o que significa isso? O mistério da primeira vinda de Cristo não foi um mistério por completo, porque Maria conhecia. Agora vamos um momentinho na página 52. Que já é ao final da mensagem Deus em simplicidade. Que já é ao final da mensagem Deus em simplicidade. Le amam, não é maravilhoso? O amam, não é maravilhoso? Oxalá que a mensagem produza o que deveria produzir. Não que te traga a um lugar onde esteja buscando coisas bonitas com flores, ou onde ver Deus em grandezas. Note o melhor na humildade da coisa, e então verão Deus. Desenha uma pirâmide às eras. Quando Elias estava na caverna, lhe apareceu fumaça, sangue, trovões, relâmpagos. Vê você? Todas essas sensações que vimos, o sangue na testa, nas mãos e demais sensações, essas coisas não moveram o profeta. E ele ficou quieto. Mas depois ouviu um assobio suave. O que foi? A palavra. Então, cobriu o rosto e saiu. Isso foi. Recorde, amigo, não ande buscando as coisas grandes. Você diz, pois Deus fala de grandes coisas. Virá o tempo quando haverá isso e aquilo, coisas grandes. Oxalá estejam captando o que eu estou dizendo. Você pode estar esperando algo tão grande, e quando na verdade acontecer, será tão simples que você nem o verá. As pessoas esperam algo grandioso, algo por lá fora da mente, algo muito esplendoroso, e Deus atuando por aqui em simplicidade. Não ande buscando as coisas grandes. Oxalá estejam captando o que estou dizendo. Você pode estar esperando algo tão grande e quando na verdade acontecer, será tão simples que você nem verá. Depois você dirá, pois isso nunca aconteceu. Reticências. Passou por cima e você nem viu. Vê você? É tão simples. Deus mora na simplicidade para então se manifestar em grandeza. E isso é para que a glória e a honra sejam dele, de Deus, não do homem. O que o torna tão grande? O ato de que pode simplificar. Um homem tão grande não pode se simplificar. Ele tem que ser um dignificado. Mas o que acontece é que ainda não é suficientemente grande. Quando chegar ao suficientemente grande, então é reduzido assim e pode se humilhar.
Como disse aquele santo em Chicago, quando aquele homem tão educado saiu derrotado com a cabeça inclinada e, na verdade, estava abatido. O outro disse, se ele tivesse subido como desceu, então teria descido como subiu. Correto. É preciso se humilhar. Sejam humildes. Não tentem ser diferentes. Unicamente amem a Deus. Amem a Jesus Cristo. Digam, Senhor, se há engano em meu coração, se há malícia, Pai, eu não quero ser assim. Tire. Eu não quero ser assim. Quero melhor ser contado entre os santos naquele dia. Senhor, e vejo que se aproxima o dia. Você vê que Deus agora nos abrirá os selos, e recorde, somente Ele os pode abrir. Estamos confiando nele. Deus os abençoe. Agora vejam. Já aí está nos mostrando que os selos iam ser abertos. Mas recordem que os selos não foram abertos no tempo do irmão Branham, porque o próprio irmão William disse que os selos ainda estavam fechados porque ele estava fazendo intercessão no céu com o seu próprio sangue. Depois que é tomado o livro, aí que é aberto e trazido à terra. Agora, ali onde nos detivemos, na página 472, vamos ler um pouquinho mais embaixo, ou seja, continuar ali. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. No Papa, ele diz aí, escreve aí, mas o melhor vem, e ele escreve com Moisés e Elias, como vem João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos. Ó, irmãos. Continua dizendo o nosso irmão William. E sabe o que significa isso? O mistério da primeira vinda de Cristo não foi um mistério por completo, porque Maria o conhecia. O anjo disse quem ia ser essa criança e assim por diante. Mas aqui, o mistério da segunda vinda de Cristo, quando começar, será um mistério por completo, que ninguém conhecerá, até que Cristo, o anjo do pacto, revele ao mensageiro. E aí o mensageiro e aí é onde o mensageiro conhecerá o mistério. Porque sendo um mistério por completo, até esse momento, nem o mensageiro conhecerá até esse momento. Ou seja, até a abertura do sétimo selo. Até esse momento, onde ele estaria sendo revelado à igreja, noiva do Senhor. Estaria revelando esse mistério, qual contém os trovões, café de rapto. Até esse momento, não saberia completamente esse mistério. E desse mistério há coisas que podem ser faladas, reveladas ao povo, mas há coisas que não podem ser faladas, porque no mistério da segunda vinda de Cristo há coisas para serem cumpridas, e com o mistério da segunda vinda de Cristo, com o mistério da segunda vinda de Cristo sendo cumprida a sua segunda vinda, trará o efeito para toda a criação. E agora, no livro de citações, na página 64, parágrafo 557, 567. Vean, nos habla aqui
Vejam, nos fala aqui, o irmão Branham diz, eles têm que manufaturar alguma coisa. Eles não podem esperar que o Espírito Santo venha e entre dentro da igreja. Vejam, eles têm que colocar mais, eles têm que colocar mais em sua denominação. Se ela tivesse ficado do modo que ela era lá atrás, 100 anos passados, ou 50 anos passados, quando o Pentecoste primeiro começou neste dia tardio, quando a palavra começou a ser pregada, se ela tivesse ficado assim, ela provavelmente não teria acima de 50 membros hoje em dia, isso é correto. Mas eles foram lavados com sangue, eles teriam tido o poder de Deus neles. O mundo seria sacudido sob seu impacto tremendo pela palavra encarnada, sendo falada palavra por palavra. Vejam o efeito da palavra sendo falada. Ele escreve em cima a palavra encarnada falando. E a segunda vinda do Senhor, vejam, terá um efeito para toda a criação. Nos diz nosso irmão William. E na página 29, parágrafo 249, embaixo, na página 29, esse extrato leva também na 30, diz, eu creio que a igreja do Deus vivente está se movendo a uma esfera agora que vai sacudir o mundo. E ele escreve o sacudimento, a sacudida mundial. Ao mundo inteiro. Vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nesta reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Que essa unção impacte a igreja inteira do Deus vivente e ela se coloque em pé como um grande exército marchando. Os doentes serão curados por uma palavra. Vejam na 6A. Parágrafo 59. Diz, eu creio que em breve chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum. Temos que alcançar uma fé de rapto na igreja para subir daqui um desses dias. A fé de rapto escreve nos trovões, no Evangelho do Reino. E uma pedra angular, onde diz, temos que alcançar uma flecha para a pedra angular. E em cima escreve fé de rapto, a cura será comum. Agora vejam. Essa podemos deixar para mais para frente. Vejam. O que continua dizendo, os doentes serão curados por uma palavra, ou seja, pela palavra falada. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, e ele escreve aí, em carne,
Ou seja, que ouvirão a voz da manifestação de Deus em carne, falando a palavra para ressurreição, para trazer a vida, como foi com esse peixinho, o qual representa os que partiram das eras. Os mortos se levantarão e o poder de Deus sacudirá o mundo com a igreja do Deus vivente. Em cima ele escreve, diga a palavra, a visão da carpa, a ressurreição, e uma pedra angular e as eras. Aí onde diz marchando, ou seja, um grande exército marchando, ele desenha ali uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Agora nosso irmão William continua dizendo. E agora quando dizemos para toda a criação, é para tudo que está no planeta Terra e para tudo que está no céu. Ou seja, o cobre abrange tudo. Isso nos fala o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 12, vejam, versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Vem? Porque tudo depende da palavra. Tudo depende dessa palavra criadora. Para a criação do universo, da galáxia, de tudo, foi por meio do Verbo. E o Verbo era a palavra. Por ele foram feitas, criadas o quê? Todas as coisas. Pela palavra falada. Tudo tem que ser criado para a existência. Mas também é falado para que desapareça. Como será que o reino dos gentios seja tirado? Pela palavra falada. E aí está a escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 23. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá. Aí está o reino dos gentios sendo tirado. Essa é a fé que o nosso precioso irmão Branham dizia. Apenas tínhamos suficiente fé para a cura divina. Necessitamos esses 7 trovões. E ele diz, os mandará, o prometeu. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que vos admoestava da... Se não escapar aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós que nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Recorde que a era da pedra angular é uma era celestial. Ou seja, que Deus desde o céu falando, admoestando-nos, nos advertindo, nos falando neste tempo final. A voz do qual... Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Vem? Aí está, se abalando o céu também. E essa frase, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E vejam aqui o que nos diz nosso irmão William. Vamos continuar aqui onde paramos. E agora,
Quando dizemos para toda a criação, é para tudo que está no planeta Terra. E para tudo que está no céu, ou seja, abrange tudo. A segunda vinda de Cristo traz uns efeitos a nível interplanetário, diríamos, e interdimensional. Por isso, tudo depende da segunda vinda de Cristo. Quando Ele tiver terminado sua obra de intercessão, então, para esse tempo, Ele manifestará sua segunda vinda em toda a sua plenitude. Mas tem que estar mas já tem que estar todo o fundamento bem colocado. Agora vejam aqui vocês o porquê. Há coisas que não podem ser faladas e coisas que sim podem ser faladas. Na página 467 do Livro dos Selos diz, e podemos buscar para ir aí e ler essa porção da página 467. Diz, agora, se Satanás pudesse se agarrar disso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente pelas minhas palavras. Mas se eu tenho planos para fazer certa coisa, eu sei que não posso dizer a ninguém. Não é que essa pessoa andaria contando, mas a coisa é que Satanás o ouviria. Mas ele não pode entrar em meu coração, porquanto Deus o tem selado com o Espírito Santo. Vejam que no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, depois da sétima era da igreja gentia e depois dessa etapa do pescoço, vejam aí, no lugar santíssimo, que é o coração da igreja noiva, do corpo místico de Cristo, aí ele não pode entrar. Então a coisa é entre Deus e eu. O diabo não sabe nada até que você fala, e nisso ele ouve. O que aconteceu com a primeira etapa e segunda etapa, que o irmão Branham explicou, e surgiram muitos imitadores. Eu tentei dizer às pessoas que têm planos para fazer isso ou aquilo, e dali em diante posso ver o diabo me colocando estorvo atrás de estorvo para ele poder chegar antes. Mas se eu obtenho a revelação de Deus e não digo nada, então isso é muito diferente. E é até aí que lê o nosso irmão William, mas vamos ler um pouquinho mais. Recordem, Satanás tratará de personificar, ele tratará de copiar tudo que a igreja faz. Assim atuou no passado, 7 eras. Ele escreve ali, pois o vemos claramente no anticristo. Mas essa é uma coisa em particular, que ele não poderá personificar, ou seja, não poderá imitar. Sobre isso não haverá copiadores da segunda vinda do Senhor, do sétimo selo. E assim será, porque ele não sabe, nem há maneira que chegue a conhecer. Essa é a terceira etapa. E ele não sabe nada quanto a isso, não entende. Mas há um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes por mais anos que viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo. A segunda vinda do Senhor. Moisés e Elias escrevem. Mas não sei, e aí ele escreve a oitava era, mas eu não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. Não sei interpretá-lo em idioma desconhecido, escreve aí. Agora veja o que diz nosso irmão William, depois de ler essa porção, parte da porção. Portanto, há coisas que somente uma pessoa as conhecerá e não poderá dizer a ninguém. Como aconteceu também com nosso irmão Branham. Quando foi mostrado o mistério da terceira etapa, o anjo disse,
Quando te mostrei a primeira etapa e a segunda etapa, subiste ao púlpito e o deste a conhecer a todo mundo, ou seja, deu um espetáculo público. E veja todos os imitadores que saíram. Isso está na página... Parágrafo 97. Página 12. Vamos ler essa porção aí, página 12, embaixo da página 97. O anjo do Senhor andou atrás de mim. Isso foi depois que lhe embaraçou a corda. Ou seja, antes disso, porque foi quando já puxou tão rápido o peixe que tirou o peixe e estava, diz que parecia o anzol, porque ele tentou endireitar a linha, foi depois dessa intervenção aqui do anjo. Diz, o anjo do Senhor andou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente diante de mim. O mesmo que eu vi, o mesmo que sempre vi, um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços grandes, vestido com uma túnica branca descalço, cabelo escuro. Olhou diretamente no meu rosto e disse: justamente o que disse que não fizeste, fez. E pensei, este é o meu fim agora. Como quando eu lembro, como quando o irmão William me dizia, vem aqui, tenho que falar contigo. Sente aí. E quando ele me olhava de frente, e o olhar dele era penetrante. E eu, ai, 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 agora sim. Aqui eu vou pegar uma boa repreensão. E sempre, mesmo que pegava a repreensão, nem todas as vezes era para repreensão, mas quando me chamava a atenção, o fazia com amor. E às vezes mencionava assim mesmo, o que eu disse que não fizesse, isso fez. Mas, vejam, como Deus vai nos corrigindo e ajudando em tudo. Este é o meu fim agora. Ele disse, a primeira vez que eu te disse que desse um puxão lento e que guardasse silêncio sobre isso, era quando eles colocavam suas mãos sobre as tuas, nas tuas. Seu segundo puxão, quando eu disse que puxasse mais rápido e guardasse silêncio sobre isso, foi quando eu te dava as visões para que soubesse os segredos dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te dizia, e ele escreve em cima, o anjo era quem dava as visões para saber os segredos do coração. E enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesse. Ao invés de guardar silêncio sobre essas coisas, subiste na plataforma e fizeste um espetáculo público destes dons divinos. Olha o que causaste, uma multidão de personificações carnais. Ou seja, imitadores, ministros imitando. Agora diz o irmão William, agora, dessa terceira etapa, não dirás nada a ninguém. Por quê? Porque se diz algo,
sairiam muitos imitadores imitando a segunda vinda de Cristo. Se da primeira e segunda etapa saíram personificações carnais, pois a terceira etapa, se era revelada, teriam saído muitos dizendo que também neles ou neles se cumpre a segunda vinda. E aí está nos dizendo que o cumprimento da segunda vinda é em um véu de carne. Porque se diz algo, sairiam muitos imitadores imitando a segunda vinda de Cristo, ou seja, que é imitável ou era imitável. Se conhecessem algo, portanto, ele não podia dizer nada abertamente, somente podia dar as profecias, mas não podia abrir esse mistério. É como quando ele dizia que estava abrindo os selos, mas depois, mais adiante, dizia, isso está no futuro. Ele tomou o título de propriedade, entregou ao homem tudo e dizia tudo isso e depois dizia, isso está no futuro. Isso não ocorreu. E em repetidas ocasiões, nosso irmão William depois o ressalta e diz, ainda está no trono de intercessão, até que entre o último escolhido, esse título de propriedade permanece aí. Mas já o último escolhido entrou e esse livro já foi tomado. Mas não podia abrir esse mistério e por isso disse, o sétimo selo será aberto em sua vinda. Ou seja, e isso podemos ver aí na página 100, por aí a 100, 101, que são extratos da mensagem Vamos ver. Na 101, nos fala algo aí na mensagem Parado na Brecha. Porque ele podia dar as profecias. Vejam no parágrafo 878. Na metade do parágrafo diz, recordas o que disse o irmão Roy Robertson, em seu sonho ou visão, que tu fizeste o mesmo que Moisés. Tu esqueceste o sentimento do teu povo e esqueceste o chamado com que eu te chamei. E eu deixei os doentes, eu queria que o Senhor me dissesse onde fosse e onde não. Isso não está bem. E ele me disse, retorna, regressa. Não te disse desde o princípio que fizesses a obra evangelística? A obra de evangelista? Quando eu te chamei no rio, não te disse que eras enviado assim como João Batista tinha sido enviado como precursor da primeira vinda? Não foi João mais do que profeta? O próprio Jesus o disse, ou seja, ele recordou ali para o qual ele o tinha enviado para precursar sua segunda vinda a outro lugar dessa mesma mensagem. Está na página 102 a 880. Vejam, aqui está uma profecia
da qual ele pôde falar até onde lhe foi permitido, vejam, diz, e isso será conhecido pela igreja de hoje e a igreja vindoura. Igreja de hoje, a sétima era, desenha ali, sem a parte de cima, e a igreja vindoura, desenha uma pedra angular ali ao lado esquerdo. Se Deus empurra um homem por um tubo e ele não se move até que Deus tenha mandado, é que não há fé relacionada com ele, conectada com ele. Em cima ele escreve igreja de hoje e a igreja vindoura. A igreja de hoje e a vindoura. É Deus o impulsionando a algo. E levanta teu ministério a um lugar onde ninguém pode falar uma palavra contra ele. Mas, de agora em diante, me deixe falar primeiro com o nome do Senhor. Escreve com o nome do Senhor. Antes que vocês ouçam, porque eu tenho que ir por fé. Eu tenho que fazer por fé, mesmo que eu creio que esteja bem ou mal, ou o que for. Eu escolho o melhor. E então eu faço. E provavelmente, se isto mesmo é uma tremenda coisa que virá acontecer e acontecerá, uma tremenda vitória no amor divino. E este é o verbo antes do advérbio. Este é o amor divino que é Deus. Vem vocês? E é necessário o amor de Deus para correr lá na linha de combate e parar na brecha a favor das pessoas. E desenha uma pedra angular e escreve amor. E em cima escreve a vitória do amor divino. E na página 100 nos diz um extrato do sétimo selo. Parágrafo 864 diz: agora notem, ao se abrir o sétimo selo, porque o sétimo selo será aberto em sua vinda. Agora, notem, ao abrir o sétimo selo, está em um triplo mistério. Este é o que eu tenho, falarei e falei que este é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu desenvolverão o mistério. Isto será na vinda de Cristo. Porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele regressaria. Haverá 7 vozes destes 7 trovões que revelarão a grande revelação nesse tempo. Assim que eu creio que para nós, que se acaso não sabemos e não se saberá até que esse tempo, mas será revelado nesse dia, na hora em que deve ser revelado. Ninguém saberá sua vinda. Também ninguém saberão do mistério dos 7 trovões. Será revelado nesse dia, aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. E embaixo as eras, somente a sétima. Assim que se pode ver que isso tem conexão um com o outro, é tudo o que entendemos disso até esse dia, porque o resto deles já está desenvolvido, escreve cumprido, mas isso não está desenvolvido. Ou seja, o sétimo selo não está cumprido. E estando eu sentado no meu quarto, ouvi isto, não ouvi talvez, mas olhei se desenvolver para os 7 trovões. Agora nada mais até aqui podemos chegar, nada mais até aí. E aqui no sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu. Vem? Assim que vemos que há um completo mistério. Não se chegou a hora para que esse mistério se conheça, assim que até aqui chegamos. E o resto disso se saberá aproximadamente quando Cristo estiver por vir pela sua esposa, ou que venha acontecer nesse tempo. Recordem, este é uma tradução. Foi traduzido. Aí está de uma maneira aqui nos selos. Isso corresponde a 481, 482
Da 471 a 472 eu li. E vejo aqui neste livro, em cima escreve: não está revelado o sétimo selo. Os trovões revelam o sétimo selo, a segunda vinda do Senhor. E aí escreve, não aberto ao público, mas será. Esse é outro. Agora continua dizendo nosso irmão William, o sétimo selo será aberto em sua vinda. Ou seja, que o cumprimento do sétimo selo seria o tempo para esse mistério ser aberto. E para esse tempo, já então os escolhidos de Deus, na era correspondente ao tempo final, a era da pedra angular, poderiam ir vendo o que é o sétimo selo. O mistério do anjo que era diferente dos demais, e todas essas coisas, e de uma forma gradual, à medida que vai saindo a revelação divina, ir compreendendo o mistério da segunda vinda de Cristo. E quando o anjo do Senhor Jesus Cristo for adotado, aí já, para esse tempo, o mistério da segunda vinda de Cristo já poderá ser revelado mais amplamente a nível mundial. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro vai receber. Agora, na página 9 do livro de citações, nos diz, parágrafo 72. Diz, quando você fica no reino, fica no Evangelho e faz bem, então um desses dias, Deus o chamará fora. Ele escreve adoção e o colocará de um lado e o adotará como seu filho diante das pessoas. E lhe dará alguma coisa que estremecerá as nações com isso. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro vai receber. Mas o povo hebreu sim vai receber. O povo hebreu, quando nos referimos ao povo hebreu, 144 mil hebreus vão receber. Para ser mais claros, uma mudança de dispensação e de era se entrelaça no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Senhor para o último dia, assim como na primeira vinda de Cristo se entrelaçou uma mudança de dispensação, a dispensação da graça se entrelaçou com a dispensação da lei. Portanto, uma mudança de mensagem e uma mudança de adoração houve na primeira vinda de Cristo. No livro dos selos, na página 193, 193 embaixo. Agora vejamos, por uns momentos, o que aconteceu anteriormente nos dois selos que já vimos. Queremos fazer isso como fizemos com as eras da igreja, para que fiquem entrelaçados. Porque, em realidade, assim aparecem as eras nas Escrituras. Cada uma se encontra conectada com a outra. É como subindo uma série de degraus. Como subindo um pé e depois o outro a cada degrau. E ele escreve aí os 7 degraus. Os 7 degraus. E no livro das eras, sem editar, na página 4
330 na página abajo, 330 embaixo, para para 331 diz: agora, essa é uma das coisas notáveis, assim que continue tendo em suas mentes que essas eras da igreja começaram e tudo o que há nessa era da igreja continua através de cada era da igreja. E cada uma das eras da igreja se sobrepõe uma sobre a outra. Se vocês estudam a história muito de perto com o livro, perceberão. É como sobrepõe assim, colocados um sobre o outro. E uma era da igreja está terminando, e o anjo que chega ali no meio chamará de novo essa igreja à fé que uma vez perdeu. Sempre foi assim. E escreve em cima, sobrepõe é igual, entrelaça. Continua dizendo nosso irmão William. E uma nova ordem religiosa se entrelaçou na primeira vinda de Cristo. E vejam vocês, a nova ordem que se entrelaçou ali corresponde à dispensação da graça. E assim será para o tempo final. A ordem para o glorioso reino milenial, agora, em um escrito, porque vejam, se houve uma mudança e uma ordem, uma nova ordem religiosa de adoração da lei à graça, da graça ao reino também. E no livro de citações ele escreveu, o lemos, mas vamos ler para ter aí também, que ele disse que não era como era feito nas atividades Miren, aqui está na página 25. Vejam, aqui está na página 25. Parágrafo 211. Parágrafo 211. E me foi dito, algum tempo atrás, por uma visão que o Senhor deu faz um ano atrás, suponho que talvez um pouco mais, tenha escrito num livro em casa, sobre uma mudança de ministério, tempo passado. Eu estava numa visão e vi uma grande carpa, uma grande tenda. Era um assunto gigantesco, imenso. E tinha apenas acabado de falar, ou seja, havia pregação. E muitas almas estavam no altar e estavam chorando, com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. E aí ele escreve, não era ao estilo pentecostal. Tudo era quieto e suavemente, com muita reverência. Reverentemente. Vejam como foi se tendo essa mudança e não com esses alvoroços, mas que ia estar entrando numa nova ordem de adoração também. E vejam vocês, a nova ordem que se entrelaçou ali corresponde à dispensação da graça. E assim será para o tempo final. A ordem para o glorioso reino milenial, a ordem política, religiosa e toda a ordem que estará estabelecido lá
se entrelaçará na segunda vinda de Cristo. A página 121 do livro de citações. No parágrafo 1076, nos diz, agora está mudando de evangelização a fazer descansar de tal maneira que o Espírito de Deus possa levar completamente a outra dimensão. E ele escreve, mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão. E escreve rapto, e a pedra angular e as eras. Ou seja, vejo essa mudança ali, que o irmão Branham está mostrando que ocorreria nesse entrelace dispensacional da dispensação da graça à dispensação do reino, onde haveria uma mudança, uma nova ordem que estaria sendo estabelecida. Mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão, a uma dimensão mais alta, aonde foi levado Paulo, que foi ao terceiro céu, e ele disse, foi a terceira dispensação, ou seja, a sétima, das últimas 7 a terceira, mas foi a sétima dimensão que é a dimensão onde Deus está, o qual representa a sétima dispensação, a dispensação do reino. E na página, vamos ver aqui nessa mensagem, futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena, nos diz na página 64, embaixo para 65, nunca prometeu levantar uma nova raça, segundo disse, mas que ele prometeu redimir a que caiu. Esses, e desenha aí uma estrela de Davi, esses que eram os predestinados, o herdam como ele prometeu. E ele é um Deus imutável, sabemos isso. Recordem, Deus tomou Elias depois do rapto e transplantou outra vez entre o povo para tomar o posto como profeta entre o seu povo. Muito em breve ele fará isso. E o manteve vivo estes 2.500 anos. Ele aparecerá de novo. Ele está falando do ministério de Elias. Note novamente, ele levantou Moisés dos mortos. Onde está a sua sepultura? Alguém pode encontrá-la? Leiam o livro de Judas. Há um lugar que ele diz que Moisés foi sepultado na planície, ou no planalto. Alguém pode encontrar? Leiam no livro de Judas. Satanás, o arcanjo disputando com o arcanjo, e aí ele escreve Miguel. Satanás disse, o Senhor te repreenda, disputando sobre o corpo de Moisés. E aqui, Pedro, Tiago e João estavam em pé ali, olhando no Monte da Transfiguração, ali mesmo, na terra onde o monte vai ser levantado para habitar nele. Vem? Ele vem redimi-lo. Ou seja, onde será? Onde surgirá a Nova Jerusalém, esse grande monte. Vem, ali estava a igreja raptada, então, representada. Ali estavam aqueles que estão dormindo.
o paradouro sobre a cidade, em cima do topo do monte. Vem, ali estavam Pedro, Tiago e João vendo. 3. Como testemunhas, ali estavam Elias, Moisés e Jesus como testemunhas celestiais. Vem, e estava Moisés, o morto tinha sido ressuscitado. Estava Elias, o rapto, os raptados, ainda estava vivo. E ambos estavam representados nesse monte santo. E Jesus, o Redentor, com Deus sobre ele, assim, deste modo. O fazia sombra. Disse, este é meu filho amado. Recordem, Jesus disse, como um dia antes disso, ele disse, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não verão morte, até que vejam o reino de Deus estabelecido em poder. E ele escreve o reino de Deus. E escreve também Moisés e Elias na vinda do reino. O que é os mortos ressuscitados? Agora vejam como se cumpre plenamente essa escritura. Alguns dos que estão aqui não verão morte, e isso se refere desde o tempo de Jesus dos apóstolos, e porque ele sabia que todos os que o receberiam como seu Salvador iam ser chamados de era. Depois, ia culminar essa era, ia partir o mensageiro, e começaria outra era com outro povo, com outro grupo, e assim sucessivamente. Mas ia chegar um momento onde iam haver seres humanos, filhos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no fim do tempo, que não veriam morte, até que vissem a vinda do Filho do Homem. E quando a estivesse vendo e recebendo, pois, não iam ver morte, mas que seriam transformados. E aí, vejam como se cumpre essa escritura. Hoje, porque você está vivo. E você está vendo o cumprimento disso. E você pode dizer, eu sou um dos que Jesus disse que não veria morte. Ou seja, que seria transformado estando vivo, porque estou vendo tua palavra sendo cumprida, Senhor. O que é? Os mortos ressuscitados e os santos raptados juntos, arrebatados juntos para o encontrar no ar com Deus, fazendo sombra sobre ele. E Jesus, em pé, ali nesta sombra, disse, este é meu filho amado, em quem tenho contentamento, a ordem do novo reino. E ele escreve onde tinha dito o reino de Deus e a nova ordem do novo reino. Oh, irmão, irmã, a morte não muda. A morte somente muda o teu lugar de morada, vem? Recorde Samuel. Quando ele estava morto e sepultado por 2 anos, estava no paraíso. E a bruxa de Endor o chamou e Saul o reconheceu e ela também e se prostrou. Ele não tinha mudado nada. Ele ainda era o mesmo Samuel, depois de estar morto 2 anos e ainda era um profeta. Ele disse, amanhã cairás na batalha, teu filho contigo, e nesta hora, amanhã pela noite, estarás comigo. E isso é justamente o que ocorreu. Vem? E quando Moisés regressa e Elias, para Apocalipse 11, ainda serão profetas. E ele escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E porquanto os escolhidos que obtêm esse conhecimento sabem que não podem ocupar o lugar, a posição desse anjo do Senhor Jesus Cristo. E então, todos
todos os que fazemos é nos colocar ao seu lado para trabalhar no território onde Ele, por revelação divina, nos mostra que trabalhemos até que nos corresponda ao tempo com o povo hebreu. Assim que, ao povo hebreu, o deixamos quietinhos lá e não tratamos de ir levar a mensagem ao povo hebreu, porque a mensagem irá por meio dos ministérios de Moisés e Elias, no momento apropriado. Nem Pedro nem Paulo puderam converter o povo hebreu a Deus. Vejam vocês, não puderam tomar da dispensação da lei e colocá-los na dispensação da graça. Mas, no entanto, Moisés e Elias os colocarão na dispensação do reino. No livro de Citações, página 7, no parágrafo 54, nos diz, quando 144 mil se sobressaiam, permanecerão ali, e um desses dias algum divino santo ungido, profeta de Deus, irá lá, com sinais e milagres. Esses judeus dirão, isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus, e o rapto virá. A era gentia cessará, as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali na presença de Deus. E ele escreve ali Apocalipse 11, ou seja, em cima escreve Apocalipse 11, 3, 7, 2, 14, 11, 14, 1, 22, 6, 22, 6, 22, 16, e escreve, um profeta, a era gentil fechada, Moisés e Elias e os judeus, Moisés e Elias e os 144 mil, corrijo, Moisés, Elias e os 144 mil, são judeus, mas não está escrito judeus. A era gentia fechada, Moisés, Elias e os 144 mil. E o rapto virá. Que isso é o que ele diz ali, no livro dos selos que lemos, que isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Na página 41 do livro de Citações, parágrafo 333, também nos fala desses ministérios, diz, agora quando volta o evangelho aos judeus, que isso é o que está em um extrato da página, para que tenham também aí 30, todos conhecemos, do livro das eras, página 30. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando o dia gentil, quando o dia do gentil acabar. O evangelho está pronto para ir aos gentios, aos judeus. O evangelho está pronto para ir aos judeus. Oh, se tão somente pudesse pregar algo que está pronto para acontecer aqui, vem aqui mesmo nesse dia. Estou lendo do livro de Citações. Vem? Está por acontecer quando entrarmos na era da igreja, e essa grande coisa está por acontecer, seguirá Apocalipse 11 e levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando outra vez pelos judeus. Estamos prontos para isso. Ele escreve, o dia gentil é igual à dispensação da graça. E escreve também Moisés e Elias, Apocalipse 7. E Apocalipse 11, versículo 3. E Apocalipse 14, versículo 1. Estamos prontos para isso. Tudo está situado em ordem, pronto. Essa mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram aos gentios, os gentios o levarão de regresso aos judeus outra vez. E o rapto virá.
E aí escreve em cima, os gentios, Moisés e Elias, porque é entre os gentios que saem esses ministérios, levam a mensagem aos judeus, e o rapto virá. Os gentios, entre parênteses, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus, e o rapto virá. E aí a 334 também nos fala, onde ele escreve ali, os judeus verão Cristo vir e dirão, este é nosso Deus. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, agora ninguém mais poderá realizar esse trabalho. Terá que estar o ministério de Moisés e Elias na pessoa que terá êxito com o povo hebreu, com os 144 mil hebreus que o vão receber. E ele, pois, estará esperando ser adotado para essa parte do seu ministério. E na página 7, onde lemos, no parágrafo 59, mas eu que penso que o Senhor vai fazer essa mensagem tão rápida ao mundo, é isto, que Ele vai enviar seu poder e demonstração do Espírito Santo que rodeará, cercará o mundo inteiro só no espaço de uns poucos dias. Eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo as pessoas, desde uma pedra angular e as eras, juntando-a para este grande evento que virá a acontecer. E ele escreve para a grande mensagem com Moisés e Elias. E esse é um ministério adotado. Agora tudo isso está por acontecer porque é antes de começar a grande tribulação. Na página 57, parágrafo 499, nos diz, vigiem estes três profetas ou estes dois profetas. Quando eles se levantam aqui, e no meio da semana, na metade da semana, são mortos assim. E então começa a batalha do Armagedon. E então Deus mesmo começa a falar. Então ele se levanta e escreve ressurreição e começa a guerrear. Esses profetas estarão ferindo a terra. Eles estão pregando no nome de Jesus Cristo. Eles estarão batizando da mesma forma. Eles estarão seguindo. E escreve, pregam o nome e batizam no nome de Jesus. E escreve, batizam Moisés e Elias, traço, morrem antes dos 3 anos e meio. Na mensagem, o mistério de Deus, pregado em 18 de maio de 2002, em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, diz, e agora vamos ver o que está assinalado. Vamos ver o que está assinalando que vai acontecer sobre a terceira etapa. Quando vier o tempo do aperto, o aperto é mau, por um lado, mas por outro lado é bom. Pelo lado de Deus é bom, porque Deus vai se manifestar em toda a sua plenitude. Mas é má, porque o diabo estará tentando destruir a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. O diabo virá em sua plenitude, mas Cristo virá em toda a sua plenitude também. Aí será onde estará a plenitude de Cristo operando grandes maravilhas e sinais neste tempo final. Que isso está na página 352 do livro dos selos, onde nos diz o reverendo William Branham
E no tempo quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá aqui o tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude, e ele escreve com Moisés e Elias, para nos redimir. E escreve nos transformar. Continua dizendo nosso irmão William. Agora vamos ver a materialização do peixinho sendo ressuscitado. Vamos ver como será o cumprimento dessa promessa. 166 do livro de Citações, parágrafo 1476 diz: se ele está interessado em falar a palavra de vida a um pequeno peixe insignificante, vamos à página 166 deste livro de citações. E vejam aí o que ele nos escreve. Ele está lendo esse parágrafo. E vamos ir lendo aí. Diz: se ele está interessado em falar a palavra de vida a um pequeno peixe insignificante, deitado ali morto na água por meia hora, ele certamente pode falar vida a seus filhos algum dia. Ele pode falar vida, ressurreição aos que partiram. Não importa se seu corpo não seja mais do que uma colherada de pó. Ele falará. E responderemos algum dia. E ele escreve aí a ressurreição dos escolhidos. E escreve: cristãos é igual a peixes. Na ressurreição do peixinho, diz, na ressurreição do peixinho, meia hora, silêncio. Vejam, isso ocorre na meia hora ou dentro dessa meia hora de tempo, meia hora de silêncio, quase meia hora. E continua dizendo, nosso irmão William, depois que termina de ler, aí embaixo também, vejam, onde diz ele falará. Aí desenha uma estrela de Davi, e ele escreve: ele falará vida aos seus filhos. Para que fique também aí esse escrito. Agora continua dizendo, depois de ler essa porção, diz o irmão William, aí temos a ordem para a ressurreição dos mortos em Cristo. E aí não posso explicar muito, porque já me meteria num campo que não deve ser aberto, para que não seja imitado. E na página 3A deste livro de citações, vamos ler um pouquinho deste mistério, mas somente uma partezinha aqui, nada mais. No parágrafo 22, diz, não uma cabeça de trovão, mas uma nuvem de glória. Sua própria gloriosa presença impactará a terra. Ele vem nas nuvens. Oh, eu amo isso, nuvens. Onda após onda da sua glória passarão por toda a terra, e acontecerá a ressurreição dos santos. Quando esse Espírito Santo bendito que viveu em seus corações, e eles morreram com seus cadáveres jazendo ali, e suas reticências, chamuscados e coisas como essas, eles foram colocados aqui
fora no túmulo. Uma grande onda desse mesmo Espírito. Som que o irmão Branham faz na tradução. Onda após onda. E vejam na visão da carpa. Vamos ver até onde podemos página 14, parágrafo 103. Deste livro de citações, continuamos já mesmo ali. Vejam, como na metade ou como um quarto de baixo para cima desse parágrafo diz: eu olhei isso no instante, agora aqui há algo. Escute bem, a diferença entre o anjo do Senhor e aquela luz. Porque ouvi algo se movendo, como faz quando vem na plataforma pela noite, algo como o irmão Branham faz. E como um fogo açoitando ao redor, uma chama de fogo. Em um lugar ele disse a carpa e a ressurreição, e outro lugar diz: veja como se move a ressurreição. Porque isso já é tempo de ressurreição. Portanto, não se pode falar de como tudo isso estará ocorrendo. Mas é algo tão formoso e tão glorioso. Vejam como ele o apresenta aqui. Aquele que é último será primeiro, e o que é primeiro será último. Estou na 3A. Como pode ser dessa forma? Essa é a ordem da ressurreição. Eu não poderei conhecer ninguém naquela geração anterior a mim, ou da geração posterior a mim. Jair está dizendo que vem depois dele outra geração. Eu não conhecerei aqueles nessa geração. Eu conhecerei aqueles nessa geração, seja dele. E desenha uma pedra angular e as eras. E cada geração virá vitoriosamente, exatamente enquanto passa. Os que foram últimos serão primeiros. Seguro. Tem que ser. Vem. Eu conhecerei meu povo. E o próximo homem, meu papai, conhecerá seu povo. Seu avô conhecerá seu povo. E assim continua, onda após onda após onda, e os santos se levantarão. E escreve a ressurreição. E em cima escreve: você conhecerá os da sua geração. E entre parênteses era. E escreve também a ordem da sua ressurreição. Agora recordem que é na era da pedra angular, onde eles vão ressuscitar. Quem não está na era da pedra angular, pois não verá os que vão ressuscitar. Tão simples assim. Agora vejam outra, vamos ver outro lugar. Na página 304 do livro das eras sem editar. Parágrafo 96 aí abaixo. Parágrafo 96 aí embaixo diz: Jesus vem do céu com milhões de milhões dos seus santos, e a Bíblia diz que os céus estavam vazios por meia hora. Então, onde está essa grande pessoa? Deus? Oxalá.
Ele está em Cristo, seguro. E ao vencer por meio do Espírito Santo, como ele venceu, nos sentaremos com ele ao tomar ele tomar o trono terreno de Davi, para nos sentar e governar com ele, assim como ele fez lá em cima. Amém. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Que sejam manifestados os filhos de Deus. Porque ele vencerá com esse título de filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi. Vamos ver outro lugar. Vamos ver outro lugar. No livro de Citações. Na página 111, parágrafo 968. E Senhor, nós cremos que iremos com Ele quando Ele soará a trombeta. Nós cremos que a noiva irá nesse dia. E ele escreve oitavo. E nos juntaremos com o grupo hebreu. E juntos estaremos na ceia das bodas em glória. E escreve, nos reuniremos com o grupo hebreu. A grande trombeta soará. E rapto, o dia oitavo. Agora veja essa parte ali, onde estarão conosco também os santos do Antigo Testamento, onde ressuscitaram com Jesus. Vamos ver em Mateus. Vamos ver em Mateus. Mateus 27. São Mateus 27. Verso 51. Versículo 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra. Vejam, houve um terremoto, o qual ocorrerá na ressurreição, conforme as profecias que foram faladas pelos profetas e também pelo reverendo William Branham. Vejam na página 373 do livro dos selos, que ele diz, nesse tempo a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora, quando os santos apareçam. Vejam se é paralelo em tudo, pois em tudo será paralelo. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, se levantaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Depois da ressurreição dele, vejam, isso também será com Apocalipse 11.
depois da ressurreição dele. E já aí, diz o irmão William, assim que isso vamos deixar quietinho aí, para que Deus opere no momento que Ele quiser operar. Quando tiver completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, será no tempo onde o mistério de Cristo em sua igreja estiver manifestado em toda a sua plenitude, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia. É preciso ver aí se a palavra é mistério ou ministério, porque diz que será no tempo onde deve ser o ministério, é preciso ver na transcrição, onde o ministério de Cristo em sua igreja estiver manifestado em toda a sua plenitude, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia. O Espírito Santo em carne humana, isso foi o que Ele nos falou na página 134 do livro dos selos. E notem vocês quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. O Espírito Santo encarnado. Agora na página 120 do livro de citações, também nos diz parágrafo 1069, diz, agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez, como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre um mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse, é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus antes da sua vinda seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o Espírito. Somente há um Deus, manifestando-se a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo e Deus destruiu seu mundo e separou Abraão e Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, ele nada mais foi para Sodoma. Ou seja, não creu que estava ali com Abraão, Elohim, Gabriel e Miguel. Abraão era $1 de prata, assim que tem que ser 100 Lós para equivaler um Abraão. E escreve a vinda do Filho do Homem é igual. O Espírito de Deus viria em carne humana. E na página 121, também ali nos fala, parágrafo 1077, ainda um pouquinho, e o mundo não me verá mais. Não podem ver porque seus olhos estão cegos. Mas quando tu vês o Filho do Homem revelado, a palavra volta em carne humana. E desenha uma pirâmide, e as eras, e escreve, o Filho do Homem revelado é igual à palavra em carne. Porque a palavra em carne, que é o verbo, ao ser manifestado em carne, e estar a palavra nele, pois é título de Filho do Homem, que é profeta. Agora vejam o que continua dizendo. O Espírito Santo que esteve no meio da igreja de Jesus Cristo estará em carne humana. Este Espírito Santo que temos, diz o irmão William, o fala, quando ele chega a ser encarnado, vem? Quando chega a ter um corpo de carne.
Agora teve corpos de carne temporariamente, cada anjo mensageiro de cada era. Como o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, teve corpos temporários de carne, que foram os profetas nos quais ele se manifestou e por meio dos quais ele falou e operou, atuou. E agora, depois dessa trajetória do Antigo Testamento, depois se fez carne em Jesus de Nazaré. Foi Deus encarnado no meio do seu povo. Para o último dia, Cristo em Espírito Santo estará manifestado em carne humana no meio da sua igreja. E então, a visão da carpa e os milagres e sinais. E também os chamamentos ao altar que foram vistos ali, tudo isso se converterá em uma realidade neste tempo. Mas esse será um tempo de aperto também. Agora, diz nosso irmão Branham, que quando chegar esse tempo, a porta já estará fechada. Quando chegar esse tempo de grandes milagres e maravilhas, a porta já estará fechada. Mas tem que haver um ministério manifestando-se nesse tempo. Agora, vejam vocês com o que está ligado o rapto, com essa manifestação do Espírito Santo, com essa manifestação da terceira etapa, que corresponde às duas oliveiras, e a terceira e a etapa da era da pedra angular. Nesse entrelace dispensacional, onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. Na página 110 do livro de citações, no parágrafo 966, no parágrafo 966 nos diz: recordem cada era, a que segue herda tudo que foi oferecido às outras. Vejam aqui. Agora, depois que receberam todos estes poderes e estes nomes novos e tudo o que está escrito, que ele prometeu, para comer do maná escondido e todo o resto das outras. Note essa última era da igreja, Apocalipse 3:21. Aquele que vencer, eu sentarei comigo no meu trono. Amém. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Em seu trono, e desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha, e escreve: vem para reclamar seu próprio trono. E aí em cima também escreve: se sentará comigo no meu trono. E aí na página 110, em cima aí desse parágrafo 966, ele escreve: a promessa de uma dispensação, a herda, a nova dispensação. Cada era herda as promessas das anteriores eras também. A promessa de uma dispensação, a herda, a nova dispensação. Cada era herda as promessas das anteriores eras também. Agora, mais adiante, diz nosso irmão William, e agora no parágrafo 1058, diz nessa mesma página 119, parágrafo 1058 diz: talvez esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. Diz o irmão William, assim como João Batista construiu uma plataforma, ou seja, lhe preparou o caminho àquele que viria depois dele.
E volta e começa a ler novamente. Talvez seja que esteja construindo uma plataforma para que mais alguém suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele seja aqui. Só que leve um tiro, assassinado ou alguma outra coisa, de alguma forma morto. E sabem que ele morreu, partiu por um acidente, mas não pela idade avançada, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. E diz o irmão William, se esta mensagem vai introduzi-lo ao mundo, estará usando essa mensagem para se apresentar. E estará usando toda a Bíblia para se apresentar. Ou seja, em palavras mais claras. E a Bíblia? Essa é a minha apresentação. E no livro de citações, vejam, na página 134, no parágrafo 95, mire o que diz allí. 1195, veja o que diz aí. Diz, como eu recebo uma mensagem, vou adiante e algo me ocorre. Então, se eu sei que é Deus, o levo e o encontro na Escritura. Então, nunca falhou. Mas, de Gênesis a Apocalipse corre verdadeiro. Não importa que as pessoas pensam sobre isso. Foi mais verdade do que nunca, desde esses 7 selos. E recordem que o 7º selo vem sendo anunciado desde Gênesis. Por isso, tomará a Bíblia, tomará as mensagens do irmão Branham, tomará as mensagens do irmão William e estará fazendo essa apresentação. Diz que onde está que diz que se apresentará ele mesmo? Não é a 519? Tão pronto como essa grande pessoa, página 59 do livro de citações, parágrafo 519. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias, acabará seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo. E vejam também na página 108, do livro de citações, parágrafo 937, parágrafo 937, diz: com que propósito foi manifestado Jesus Cristo? Para mostrar a Deus. Ele é Deus. Tem que sê-lo. Porque nenhum homem nem profeta podia morrer para nos salvar. Somente Jesus. Ele é Deus. É o mesmo dos profetas. Ele era todos os profetas. Todos os reis. Era a história. E era aquele que devia vir. É aquele que foi, que é, e que há de estar nesse dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele foi manifestado para esse propósito. E por meio deste propósito obteve uma igreja para que então a plenitude de Deus pudesse trazer a cumprimento toda a palavra prometida de Deus. Nestes últimos dias, quando recebe a preeminência, ou seja, a supremacia na igreja, seu lugar,
posição na igreja. E desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular e embaixo as eras. E desenha uma estrela de Davi e escreve Lugar Santíssimo. E uma flecha onde diz seu lugar, aí é uma flecha para esse escrito Lugar Santíssimo. Quando a noiva reconhecer sua posição, diz em outro lugar, e então o rapto acontecerá. Quando a noiva souber o que ela é. Vejam, em cima escreve ali, Jesus é igual. Era toda a história. Jesus era todos os profetas. Escreve primeiro, Jesus é igual, era toda a história. Depois escreve, Jesus era todos os profetas. É igual em sua primeira vinda. E embaixo disso escreve Jesus é todos os mensageiros. É igual em sua segunda vinda. E sigue ele leyendo desse extracto. E ele continua lendo desse extrato, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo. E eu sei que será. Assim que a mensagem estará assinalando, diz o irmão William, assim que a mensagem estará assinalando quem virá depois dele. E por meio da mensagem, ele se identificará. E ele não deixou escrito essa parte, porque João diz que como João identificou que viu o Espírito Santo voar em forma de pomba sobre ele, o qual tinha sido dito, aquele que tu vires, que o Espírito Santo repousa sobre ele em forma de pomba, esse é ele. E não foi levado o irmão Branham a este lugar e viu essa coluna de fogo falando com alguém, e já aí está deixando escrito. Veja, está dizendo, talvez eu não farei, mas essa mensagem, ou seja, o que ele profetizou, o que ele viu, introduziria, diz Jesus Cristo ao mundo, porque ele viu o mesmo que João viu em Jesus. Ele viu nessa visão, ele viu a coluna de fogo falar com alguém mais acima, de onde ele estava, ou seja, numa era mais acima. E viu a coluna de fogo pousar sobre o quartinho de madeira, falando com alguém, e estava operando ali por meio do instrumento. Ou seja, que já deixou claro, e ele já viu, porque ele disse que quando desceu ali viu, diz, isso terei que guardar comigo em segredo, até o túmulo, ou eu levarei ao túmulo, porque o sétimo selo ia ser fechado até certo tempo. Porque o mistério do sétimo selo, o qual é? Os trovões que trazem a fé de rapto, pois com o conhecimento do mistério do sétimo selo, o povo obteria a fé de rapto. Mais adiante diz essa mesma mensagem. João, com sua mensagem, identificou aquele que viria depois dele. Esse é do qual eu disse que viria depois de mim. E agora, o reverendo William Branham, com sua mensagem, identifica quem virá depois dele. E como é que a fé para o rapto será recebida e onde está a fé para o rapto.
Volto a ler. E agora o reverendo William Branham, com sua mensagem, identifica quem é quem virá depois dele. E como é que a fé para o rapto será recebida. E onde está a fé para o rapto? Muitas pessoas podem dizer, eu creio nas mensagens do irmão Branham. E eu tenho a fé para ser raptado. A fé para o rapto é dada pelos trovões. E os trovões, o que revelam é o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Na página 212 do livro dos selos, nos diz, a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. E também na 104, que foi a que leímos de memória há uns minutos, que foi a que lemos de memória há alguns minutos, ou parte dessa mensagem, dessa porção. 104 embaixo. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva, aparelhar a noiva, para obter a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde está isso escrito. E aí é que escreve, em cima aí, nos trovões, a fé de rapto. Ou fé nos trovões, a fé de rapto. E aqui, também escreve os trovões, fé de rapto na parte de baixo. E diz nosso irmão William, e diz o reverendo William Branham, a 7ª trombeta e o 7º selo são a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a vinda do anjo do pacto, a vinda do Espírito Santo, vinda ao seu povo no último dia. Agora, o mistério é maior do que nós imaginamos, porque é o mistério de Deus em Cristo e através de Cristo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, se velando e se revelando através de carne humana, no último dia. E não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Tudo depende da palavra de Deus. Nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema já essa parte da mensagem que já temos para hoje. Tudo depende da palavra de Deus. Tudo. A criação. Tudo, veja, está gemendo. Diz Romanos 8. A criação geme, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Os que vão ressuscitar também depende dessa palavra. Os que vão ser transformados também dependemos dessa palavra. A terceira etapa, veja, impacta tudo. As virgens prudentes, as virgens adormecidas, os perdidos, o povo hebreu. Tudo é impactado pela terceira etapa. Tudo depende da palavra de Deus. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.